Exercício número 1 do nosso terceiro módulo dos indicadores de liquidez. Nesse exercício, ele apresenta o balanço patrimonial da companhia Papaya Limitada do dia 31 de 2 de 2019 e questiona qual que é o índice de liquidez geral. Para isso, o primeiro passo é nós resgatarmos qual que é a fórmula do índice de liquidez geral e quando nós fizemos esse procedimento, nós identificamos que nós vamos precisar das informações de ativo circulante, ativo realizável a longo prazo, passivo circulante e passivo não circulante. Porque a liquidez geral consiste em identificar a capacidade da empresa em honrar os seus compromissos no âmbito do curto e no âmbito do realizável a longo prazo. Então, uma vez que nós entendemos a fórmula, o próximo passo é entender que nós precisamos dessas informações e extrair essas informações do balanço patrimonial. Aqui, como ele não deu as contas de balanço patrimonial classificadas, nós precisamos fazer essas classificações de quais são as informações como ativo circulante. Para isso, aqui eu vou criar uma fórmula, né? Eu já deixei as colunas com essas informações pré-alimentadas e eu vou selecionar primeiro os ativos circulantes. Então, ativos circulantes são os bens direitos a curto prazo, né? Que vão se realizar a curto prazo. Então, aqui vai ser conta caixa, R$ 9.000, mais bancos, R$ 11.000, mais clientes, de R$ 50.000. Observo que existe a conta de provisão para devedor duvidoso, que é uma conta retificadora da conta de clientes, ou seja, parte daqueles clientes pode ser que eu não vou conseguir receber, né? Ele já está provisionando isso. Então, eu vou colocar menos 1.500 e também tem o valor dos estoques de 25.000. Feito isso, eu já identifico o meu valor dos meus ativos circulantes desse período, que é 93.500. O valor de máquinas, móveis e veículos são contas de ativo não circulante de forma específica e imobilizado. Tá? Nessa situação, então, nós não temos contas de ativo realizável a longo prazo, o que pode acontecer dependendo do ramo de atuação do negócio. Por isso, nós vamos colocar o realizável a longo prazo como zero. Quais são os meus passivos circulantes nessa situação? Então, eu vou, da mesma forma que eu fiz nos ativos, eu vou classificar. Então, duplicatas descontadas, que é R$ 10.000. Fornecedores, que é R$ 30.000. Salários a pagar, que é R$ 8.000. E também empréstimos de curto prazo, R$ 10.000. São todas essas contas de obrigações de curto prazo, ou seja, dívidas que eu tenho que pagar ao longo de um ano, ao longo de 12 meses. E qual que é o meu passivo não circulante? As dívidas que eu tenho que pagar a longo prazo. Nesse caso aqui, a conta que ele deixa bem claro que é longo prazo, né? Ou seja, que vai vencer com mais de um ano, é o empréstimo de longo prazo, que é R$ 20.000. Então, nesse caso, como eu só tenho essa informação, eu vou digitar os 20.000 de forma direta. Assim, eu já tenho as informações, tanto de ativos quanto de passivos, para poder fazer o cálculo e a composição da liquidez. Uma dica interessante que eu dou para vocês é quando seleciona-se essa célula, a coluna O, né, aqui, e a linha 4, eu verifico que ele está fazendo esse total de 93.500, que é o total do ativo, né? Então, aqui eu observo até nessa parte superior do Excel que ele está lá, O4. Para ficar, às vezes, um ponto até mais fácil e lembrar muito da forma, né, do Excel, quando vocês vão aplicar aí a forma da liquidez, então, o que eu recomendo para vocês? Nomeia essa célula aqui como ativo circulante, né? E aí dá Enter. Então, todas as vezes que você for referenciar essa célula agora, a O4, na verdade, a gente renomeou ela para AC, que é ativo circulante. Isso vai fazer que quando a gente aplica a forma da liquidez geral, a gente realmente vai digitar a fórmula do jeito que a gente tem lá no nosso material de apoio e do jeito que foi apresentado nos vídeos, tá? Realizável a longo prazo, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu vou nomear a célula O5 por ARLP, tá? Que é da forma que eu abreviei ali. Vou dar um Enter. E o passivo circulante eu vou nomear do mesmo jeito, PC, e o passivo não circulante também, PNC. Pronto. Quando eu faço isso, só para vocês entenderem, eu vou só fazer um teste, ó, igual a C. E vou dar Enter. Ele já puxa aquela informação, né? Ou seja, realmente ele já nomeou essas células. Então, aqui eu uso a forma da liquidez geral. Vou abrir o parênteses, ativo circulante, mais ativo realizável a longo prazo, da mesma forma que eu abreviei, e observe que ele já vai linkando essas informações, que divide, abro parêntese, pelo passivo circulante, mais o passivo não circulante. Então, eu verifico aqui que realmente ele está selecionando a coluna O, as respectivas linhas, né, 4, 5, 6 e 7, está em parêntese
para realmente mostrar para o Excel que ele precisa primeiro fazer a soma dessas operações para depois fazer a divisão. Então, eu acredito que seja uma dica muito válida, né? Que ele já dá a resposta para nós 1 em 20. Caso ele não tenha dado, né, a quantidade de casas decimais, você pode fazer essa alteração também para ele exibir mais ou menos casas decimais. Lá na guia página inicial, né, tem a opção de você aumentar ou reduzir as casas decimais, conforme nós falamos nas aulas anteriores. Tudo bem? Então, esse é o nosso indicador de liquidez geral aplicado aqui para a empresa Papaya, né, no ano de 2019. Eu vejo que o indicador ele dá acima do Q1, ou seja, eu vejo que essa empresa ele é solvente, ele consegue honrar seus compromissos. Os ativos que essa empresa possui são maiores do que as obrigações.